Olá, nós estamos aqui para mais um episódio do Momunes em Preto e Branco. Hoje nós vamos falar de dois assuntos extremamente importantes, não que os outros não sejam, mas esses são extremamente atuais, pontuais, factuais para o mês de dezembro. Um que aconteceu recentemente, vestibular, Enem, vamos falar sobre esse tema. E o outro, nós vamos contar para você quem foi Zumbi. Quem foi ele na história africana. Então, para isso, eu tenho aqui ao meu lado Mazé Lima, professora Mazé Lima, apaixonada pela educação, apaixonada pelo Momunes, apaixonada por tudo o que diz respeito à herança africana. E nós vamos falar sobre os desafios, né, Mazé? Já primeiro vou apresentar aqui o Ademir Barros dos Santos, um pesquisador aficionado da cultura africana, ou seja, ele... Daqui a pouco eu leio o currículo dele, imenso. Vou ter que reduzir um pouquinho. Mas o homem é fera quando se fala nesse assunto. Então, obrigada, Ademir, por estar aqui com a gente, por ter aceitado o convite do Momunes em Preto e Branco. Uma alegria. Obrigado a vocês por se arriscarem a me convidar. Eu me sinto bastante honrado. Sem risco nenhum. A gente foi na certeza, não é, Mazé? Todo mundo conhece o valor e o conhecimento que tem o Ademir. Mas começando por você, então, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Tá com você é sempre uma alegria. A gente tem que agradecer quem nos acompanha, isso sim, porque eu acho que os nossos assuntos são muito polêmicos, né? Sim. Então, hoje em dia as pessoas querem ouvir coisa para dar risada, para se divertir. Mas o nosso assunto é muito sério, né? Mas é sério, mas a gente ri junto. Mas é um programa que vocês podem ter certeza que nós fomos assim coroados de tudo aquilo que a gente fala nesse vestibular agora, nessa questão do Enem. Eu acho que nós falamos já aqui, Ângela, a respeito da Lei 10.693, que não é aplicada. Que existe? Não é aplicada, ela já tem 12 anos que ela foi promulgada. A gente faz essa insistência, a comunidade negra pede isso, briga muito na Secretaria de Educação, principalmente em Sorocaba, não sei nas outras, mas em Sorocaba não é aplicada. E no programa anterior eu falei que quando a gente chega a novembro, aí todo mundo corre no Momunes pra gente ir dar palestra, e que nós não vamos mais. Nós não vamos mais, porque isso tem que ser um resultado do que foi trabalhado durante o ano. Já tem que estar na grade curricular isso. Então, esse vestibular, para mim, foi assim maravilhoso. Eu acho que esse desafio e falar da herança da africana no Brasil pegou muita gente de surpresa. Pegou muita gente de surpresa porque isso não foi trabalhado. Eu conheço pessoas que trabalharam, devem estar felizes, né, Rosângela? Você deve estar feliz, porque você trabalhou bastante, seus alunos vão ter uma nota alta na redação. Mas, em compensação, tem gente que estudou e pagou nessas escolas particulares e tudo, e que nunca ouviram falar disso. E por que você acha que foi escolhido exatamente esse tema, que foi o elemento surpresa? Ninguém imaginaria que ia cair algo assim, que você... Tudo bem, tem cobrança, né, Ângela? É cobrança. A lei existe, não se faz, então foi uma cobrança. Pegou muita gente de calça curta, né? Por exemplo, a Ademir vai falar hoje sobre Zumbi. Eu nunca li a fundo a história de Zumbi. Eu sei umas pinceladas, mas de repente, quando que é estudado isso na escola? Quem fala de Zumbi? Você fala Quilombo de Palmares e Zumbi. Pronto, assim como não se conhece os grandes escritores, Ademir. Nós temos escritores negros maravilhosos, mas branquearam Machado de Assis, branquearam... a gente passa em São Paulo e vê aquela avenida maravilhosa lá, André Rebouças, Castro Alves, Teodoro Sampaio. Para mim, eram todos brancos. Quando eu estudei, para mim, eles eram todos brancos. E não eram, então não é falado isso, né? O professor de literatura tem obrigação de falar isso. Sim. Falar quem é, o que fez as suas origens, né? Então, o que eu queria falar é isso, Ângela, que eu acho que o Enem desse ano, assim... Foi muito feliz. Foi ao encontro do que a gente queria. Uma cobrança de que se trabalhe a negritude dentro das universidades, nas escolas, e desde a creche, viu? Porque as nossas creches trabalham isso, e as crianças, entendem muito bem. Uma criança de 4, 5 anos, ela já sabe, ela
pode aprender o que não se deve ser racista e que não pode ter diferença entre as crianças. A minha fala hoje é essa. Parabéns, mas é para comemorar mesmo, porque não deixa de ser uma conquista, uma vitória, uma coisa que existe, não é aplicado e de repente está aí. E aí, eu tenho um negócio, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Agora vamos começar a procurar, a conhecer, porque não adianta você falar que você não conhece, né? E acredito mais ainda depois do resultado, porque, como você disse, quem se preparou foi bem na redação, e a redação conta muito. Nossa. É uma nota altíssima. Quem não se preparou, então, acredito. Mas não é culpa do aluno, viu, Angela? Não, mas acredito é culpa que as do escolas, sistema. o sistema. Não é? O professor deixa para falar dessa herança que nós temos da África só em novembro. E é um tema que tem que entrar desde o primeiro dia de aula. As diferenças estão ali. As escolas que são muito brancas, tem um aluno negro, tem que trabalhar isso. E tem vários aspectos. Há pouco tempo atrás, nós soubemos de um menino que se matou por causa de preconceito na escola. Preconceito. Aonde estava o professor que não trabalhou isso? Exatamente. Então, daqui para frente, a história vai ser outra. Ademir, vamos lá no seu currículo? Falei que eu ia resumir, porque não dá, olha aqui. Doutor e mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba. Ex-mestrando em História Social pela Universidade de São Paulo. É licenciando em História. Membro dos grupos de estudos África-Brasil, Produção de Conhecimento, Sociedade Civil, Desenvolvimento e Cidadania Global pela Unilab. Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. E por aí vai. Eu vou ter que ter É muita coisa, né, Ademir, também? A gente vai ter que ter eu tive tempo, né? Nós vamos ter que uma meia hora para só isso. Vamos deixar barato. Mas, acima de tudo, ele é um pesquisador apaixonado por africanidade. É sobre isso que a gente vai falar. E Ademir, escritor, hein? Um grande escritor. Também. Ademir, é o seguinte, a gente ouve falar em Quilombo dos Palmares, a gente ouve falar em Zumbi, mas aí vamos começar. Eu sei que Zumbi chegou bem depois do Quilombo de Palmares, porque eu estudei aquilo que você me mandou, fiz a lição de casa. Então, assim, também não sabia. Mas eu queria que você contasse para quem está nos acompanhando no Mamures em Preto e Branco, que contasse a relação Quilombo de Palmares e Zumbi. E depois nós vamos conversar sobre quem foi Zumbi. Tudo bem, para mim isso só me faz feliz poder tocar nesse assunto, e eu quero já colocar alguma coisa aqui, aproveitando a Mazé, que as escolas, quando falam da gente, eles falam rasuradamente de um quilombo que foi Palmares. Mas quantos quilombos teve? E a organização aqui mesmo no Brasil, hoje em dia a gente não comemora o Dia da Mulher Negra através de uma líder de quilombo. Sim. Fala-se disso? Não se fala. Então, como é que você pode imaginar que as pessoas que não estão inseridas de alguma forma no estudo do negro possam ir bem numa redação dessa? Não foi trabalhado. E quando se trabalha a educação ao modo africano em si, que pode entrar em todos os níveis escolares, porque é um modo africano de ensinar, ele vem, como todos os modos, da oralidade para a escrita, né? Então, se está primeiro conversando e discutindo. Isso pode ser feito como começa pela oralidade, como a Mazé disse, a criança não precisa saber ler. Sim. E você começa ali a combater, começa ali a combater o bullying, porque isso vai formar sinapses que vão servir como barreira para que você desenvolva essa individualidade que vai levar na exclusão do outro, sabe? Então, esse é um grande desafio para que se possa falar de negritude, até porque as datas do negro não são 20 de novembro, elas começam em 25 de março de 1884, que foi a primeira abolição da escravatura, 4 anos antes de Princesa Isabel. Isso não é sequer tocado. Não. Porque lá no Ceará, quando isso aconteceu, foi feito por mãos de preto. Porque você começa com a Princesa Isabel. Começa com uma branca, a princesa. Sim. E não começa com um negro zangadeiro. Sabe? Então, você começa por aí. É aquele negócio, a história é contada por branco, né? E rasurada, né? Sim. Rasurada, mal costurada e por aí. Vamos lá, então. Quilombo de Palmares, quando é que começou? O que foi esse quilombo? Olha, o que a história começa a contar, o que a história começa a contar, ela não dá 100 anos para o Quilombo de Palmares, oficialmente. Mas, na realidade, a escravidão no Brasil, os primeiros
escravos vieram trazidos, escravizados, né, vieram trazidos da África em 1551, com autorização que Fernão de Noronha obteve de 120 escravizados por ano. É claro que esse número de 120 nunca foi sequer olhado. E por que Pernambuco? Porque lá estava a economia açucareira. Então, o que acontece? Você começa a trazer esses escravizados para esse lugar onde tem a economia açucareira que estava rendendo dinheiro no mundo. Mas eles não nasceram escravizados e não gostaram muito desse negócio. Então, eles começam a fugir. Então, por volta de 1570, 1580, você já tem um primeiro embrião do que vai se transformando no Quilombo de Palmares. E como o Quilombo vai até 1695, então ele tem mais do que 100 anos de duração. Ele tem essa formação em 1580, depois vão chegar mais à frente, por questões que a gente não vai alongar aqui em função do nosso horário, e em função ainda da economia, das encrencas que tem lá entre os países ibéricos e a Holanda. Os holandeses invadem o Brasil atrás dessa economia do açúcar. Sim, do açúcar. E eles invadem também Angola para garantir o fornecimento de mão de obra escravizada. Isso é em 1630. Porque vinham de Angola. Vinham de Angola. Vinham de Angola, porque Angola era o centro onde os portugueses estavam, nessa região de Angola, né? Que hoje em dia é Angola, Gabão, né? Tem aqueles países todos ali, naquela região. Então eles vinham dali, são os povos Bantu, né? Bantu. Esses povos que têm uma cultura Intu, e Ba é plural, então são os Bantu, né? Os Bantu. Então eles é que vêm para cá, para a região de Pernambuco. E quem é que controlava nessa época o Quilombo de Palmares? Ali nessa época ainda não tinha um controle, líder. Porque o Quilombo, na verdade, ele vai acabar sendo uma série de vilas, né? Sim. Então cada vila tinha o seu líder. Depois isso vai se juntar quando Gangazumba, em 1670, 1680, por exemplo, ele assume esse comando. Aceita-se que ele tenha um comando centralizado. Era né? um homem forte. Ele era forte. A história diz que ele era descendente de uma nobreza do Congo, que era parente, inclusive, da rainha Koltuni. Então ele chega para cá com um certo poder. E o nome Ganga deriva de Nganga, que é esse que tem a comunicação com o divino. Tá. Então ele ganha esse poder, inclusive por isso, né? Porque ele seria essa pessoa que teria esse poder de divindade. E ele fica ali durante mais ou menos 15 anos comandando o Quilombo. Esse Quilombo. Isso. E aí, quando é que Zumbi entra nessa história? Porque até então ele não existia. Acho que não tinha nem nascido, né? Não, ele nasce logo no ano seguinte em que os holandeses são expulsos do Brasil. Tá. Os holandeses foram expulsos em 1654, tanto do Brasil quanto de Angola. E a relação é tão grande dessa escravidão que quem vai expulsar os holandeses lá de Angola são tropas brasileiras comandadas por Salvador Correia de Sá e Benevides, que era sobrinho de Mendes Sá, então governador-geral. Então, a história é linda, né? Nossa, como é lindo, gostoso. Pena que não se conta. Não, sim, pena que não se conta. Então, essa expulsão dos holandeses, tanto de Angola quanto do Brasil, foi feita por tropas brasileiras. Eles saem em 1654 e Zumbi nasce em 55. Tá. Então, ele nem chega a combater os holandeses, porque quando ele nasce já eram os portugueses que tinham retomado. E esses portugueses, eles continuam combatendo o Quilombo. Por que o Quilombo? Porque o Quilombo tinha um comércio razoável com as vilas do entorno, principalmente com a cidade de Porto Calvo. Mas também eles assaltavam Porto Calvo para desestabilizar aquela economia. E, inclusive, iam lá e libertavam os escravos que estavam naquela região de Porto Calvo. Então, como o sistema no Quilombo era mais de república, e fora do Quilombo era um sistema de império, isso dava choque político também, além de econômico. Então você começa a ter esse ambiente que é de... E eles libertavam os escravos e iam para onde? Levavam para o Quilombo.
Eles levavam esses escravos para o quilombo, e aí a história distorce, porque esses escravos libertados, eles chegavam no quilombo na condição de subalternos, para que pudessem se inserir na economia quilombola. Que isso acontecia já na Mas África. o quilombo não era para ser isso daí. Eles entram de uma outra maneira, então. Porque no quilombo eles não seriam subalternos, não fariam parte da comunidade. Não. Todas as sociedades... Era uma organização política, Ângela, como todo lugar. E todas as sociedades têm uma estratificação. Alguém manda e você tem um segundo nível. Isso é em qualquer lugar. Em qualquer lugar, é na nossa casa. Entendi, sim. Na nossa casa você tem o pai, a mãe e os filhos. Então, em todo lugar você tem... Aí tinha o chefão. Você não era porque você era negro que você ia chegar por cima. Chegar bonito. Não. Tem uma professora que eu gosto muito dela, a professora Denise Botelho, que ela diz assim: não é porque é preto que é bonzinho. Boa. Entendi. Bom, e daí, continuando a história, vamos lá pro Zumbi. Então aí eles eram inseridos através desse... Eles poderiam inclusive chegar a chefes de mocambo, né? Desde que de fato estivessem dispostos... Aí eles seriam inseridos nessa economia. Eram inseridos nessa economia, nessa sociedade, né? E então o que se diz assim: mas eles tinham escravo. Não é escravo. Primeiro, que se a gente for ver a escravidão, quando você vai lá atrás, você vê lá na Bíblia, Noé, quer dizer, no dilúvio só tinha a família dele, e aí ele condena o neto dele à escravidão. Então é claro que existia uma situação social que é anterior ao dilúvio, chamada escravidão. Sim. Sabe? Só que era uma escravidão que a gente chama de escravidão doméstica, onde as pessoas não eram desumanizadas, elas eram pessoas subalternizadas. E aqui... O que vai uma diferença muito grande. Muito grande. A partir de 1444, quando essa escravidão passa a ser da mão dos portugueses, depois dos ibéricos, e aí se espalha pelo mundo, agora você tem uma escravidão desumanizadora. Que é totalmente diferente. Sabe, onde você tira os direitos e a dignidade do ser humano, que passa a ser um animal de carga e tração. E nessa época que nós estamos falando, o Ganga Zumba ainda existia? Foi tirado? O Ganga Zumba é o seguinte: como esse quilombo ele era economicamente produtivo, eles tinham lá a sua agricultura de subsistência e essa coisa toda, mas também, além de plantar, eles produziam roupas, eles produziam ferramentas, eles produziam uma série de coisas e comercializavam. Então, o que acontece? Depois de tanto tentar destruir esse quilombo, em 1670, por exemplo, você já vai ter, que é quando o Ganga Zumba entra, eles vão ter, eles despertam o interesse da economia portuguesa, falar assim: olha, o que a gente está tentando destruir não consegue, por que a gente não vai aproveitar a economia que esses caras produzem, os tornando também nossos súditos? E aí eles vão pagar impostos. Então, quando chega em 1678, Ganga Zumba recebe uma proposta nesse sentido. Mas a proposta dizia o seguinte: que os nascidos no quilombo, como nasceram no quilombo, eram livres. Mas aqueles que foram fugidos, esses não, eles deveriam voltar para a sua escravidão. A esta época, Zumbi já tinha demonstrado um poder de comando de guerra bastante grande. Ele nasce em 1655, eu estou falando agora em 1670. Então, vou cobrir esses 15 anos, que é para poder ficar bem compreensível. Sim. Ele nasce em 55, mais ou menos em 1661, em um dos ataques portugueses, ele é raptado. Ele tinha 5, 6 anos, mais ou menos. Ele é dado a um padre na cidade de Porto Calvo, ao padre Antônio Soares. E esse padre o trata como se fosse uma cria dele, como se fosse mesmo um coroinha de luxo, né? Então ele aprende rudimentos de latim, essa coisa toda, aprende essa cultura portuguesa, mas ele começa a sentir que ele não está encaixado naquele ambiente branco católico. Ele está no meio, mas ele não é do meio. Não é do meio, então ele foge. Quando ele tinha 15 anos, ele foge e vai para Palmares. Então, quando é que ele chega em Palmares? Ele nasceu em 55, ele chega em 70. E em 70, Ganga Zumba assume o comando de Palmares. Então ele chega lá com 15 anos. Em 78, tem uma grande invasão dos portugueses em um dos quilombos de Palmares. E eles ficam lá durante mais ou menos 6 meses.
que o Zumbi estava com 20 anos nessa época. E Zumbi comanda o pessoal que acaba expulsando esses portugueses. Então ele se torna um comandante guerreiro. Comandante guerreiro. Isso. E quando chega em 1678, que é voltando para aquele pedaço onde abriu parênteses, o governador propõe a Gangazumba aquela história de, olha, você passa a ser nossos súditos, Tá. só que os escravos fugidos têm que voltar para os donos. Gangazumba aceita. E o Zumbi fala, não, peraí, você é pragmático, tá tudo bem, para você tá tudo bem essa proposta, mas esses outros aqui são tão negros quanto a gente, eles não podem voltar a ser escravos. E ele bate de frente com o Gangazumba. E Gangazumba aceita e sai mesmo do quilombo, vai morar na cidade de Curuá, que era ali perto. E Zumbi, neste meio tempo, tem o próprio irmão de Gangazumba vem tentar comandar o quilombo. Aí tem um embate com Zumbi e Zumbi ganha. Tá. Então Zumbi passa a ser o líder do quilombo. Você já está aprovado no Enem. Tá. Então a grande defesa do Zumbi, ele se tornou líder, ele se tornou famoso na história. Porque era um comandante guerreiro, um comandante que sabia o que fazia, politicamente influente, um verdadeiro líder. E é como líder que ele vai até o final, que ele leva essa liderança o tempo todo. Viu, Ademir, eu não estudei nunca isso, mas alguma coisa que eu li fala da organização política que eles tinham dentro do quilombo, né? Sim. E já era uma coisa que seria uma organização que até o branco invejava isso. Essa vivência dentro do quilombo era muito moderno, né? Olha, essa vivência, hoje em dia, você viu isso ontem, né? Piorado em relação ao quilombo, mas você viu isso ontem, onde você tem uma eleição por estado, né? O que é os Estados Unidos? É como se você tivesse 50 países, que cada um escolhe os seus representantes. Sim. Que vão, na confederação, dizer o que vai mandar nos 50 países, né? Em vez de falar estado, se a gente falar país, vai ficar mais inteligível como é que funciona aquela eleição. Então, essa ideia de cidade e estado, como tinha na Grécia, isso é africano, não é grego. É isso. E isso está presente no quilombo. Então, o que esse quilombo tinha? Ele tinha 11 vilas, que a gente fala 11 mocambos. Cada uma dessas vilas, ela tinha o seu líder, e todos esses líderes se reportavam ao poder central, que estava centralizado em Zumbi. Em Zumbi, exatamente. É mais ou menos isso. E tinha lá o seu staff, né? Claro, em cada lugar ele tinha o seu general, essa coisa toda, né? Então é essa a estrutura. Aprovadíssimo. Não, você já passou no Enem. Mas já passou no Enem. No anterior, a nossa gravação, Ângela e eu aqui, a gente estava falando, você acha que sabe melhor do que eu, de que toda essa arquitetura que tinha no Egito, que se fala, né, que era grego e não sei o que, já vinha do africano. Ele já era a Cláudia mencionou o teorema. Teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ou seja... não é de Pitágoras, né? Então, mas ficou famoso como Pitágoras. Mas é fácil de você olhar... Mas não tem que estudar isso agora? Não, você não acha? Claro. Até para que a gente tenha uma autoestima, porque falam que os negros só ficavam correndo atrás de leão. Que é só carnaval. Que era só carnaval, que é coisa que nem tinha no Egito, né? Não tem leão no Egito, né? Então. Ali no Egito você tem uma evolução, que agora a gente já sabe bastante bem como é que isso aconteceu, onde você tem uma filosofia que ela tem resquícios escritos dessa filosofia 1000 anos antes de Platão nascer. Então essa filosofia não pode dizer que ela é grega, sabe? Porque a ideia de filosofia, a ideia de filosofia na sua essência, que é você saber conviver com o espanto e conseguir encontrar respostas para aquilo que é irracional, se racionalizar o irracional, isso é filosofia. Isso é que é filosofia. Você encontrar a resposta em o que é a vida, não sei, mas você vai dar uma explicação. Essa explicação é puramente filosófica. Isso está no Egito desde sempre, chamando Hecate. Então você tem posturas filosóficas a partir de Ptahotep, de Amenhotep, não sei o que está escrito.
Eu não disse que ele conhece tudo, gente? Nós precisamos fazer um outro episódio, trazer você aqui. Eu estou disponível. Vamos falar dos livros, isso que a Mazé abordou, na verdade, que tem os autores, mas por que eles ficaram escondidos? Porque eles não são escondidos na história, mas porque eles não são lidos, não são aproveitados. Não, eles são lidos, são bem conhecidos, sim. Só que deixaram eles brancos. Exatamente, Sim. é exatamente isso. Embranqueceram os grandes escritores negros. Não são desconhecidos, mas não verdadeiramente com a sua origem. É aí que está. Não, quando você pega o Machado de Assis branco, já fica bem claro já o que fica fizeram bem... com ele. Fizeram com ele. Exatamente. Mas isso estava acontecendo com uma série de outros, né? Você pega, por exemplo, a primeira romancista brasileira, Antonieta de Barros, era negra, né? Sim. Você nem fala que existia Antonieta de Barros porque não dá para branquear ela. Né? Então, não dá. Não tem como, né? Não tem. Não tem como. Esta semana, não, a semana que vem, acho que o Sesc está trazendo a fundadora da escola, Maria Filipa. Vai. É uma mulher negra, guerreira, que nunca se viu falar. Nunca se viu falar. E por isso que eu defendo o carnaval, porque o carnaval traz essas histórias para a avenida como um teatro. Sim. É uma cultura que já ela é entendível cantando, entendeu? E se fala que o carnaval é só trazer mulher pelada, não é não. Pega um enredo. Sim. E vai estudar o enredo. Eu recomendo bem isso. Você passa no Enem. Eu recomendo bem isso, que se faça da escola de samba uma escola usando o samba. Sim, entendeu? Ela traz tudo, ela traz cultura, ela traz a história. Mas não só a escola de samba. Ela traz renda, ou seja, eu sou uma defensora. Então, a escola de samba é uma síntese de cultura negra. Primeiro que começa com a ludicidade, que é o grande instrumento da cultura africana no ensino, na disponibilização de conhecimentos através da oralidade dentro de um ambiente de ludicidade. Você quer mais? Ô, Ademir, eu quero aproveitar de você. Fale alguma pouquinho da intolerância religiosa. A intolerância religiosa ela é uma burrice religiosa, né? Para ser bem verdade, porque a única religião que eu conheço que não tem intolerância de forma nenhuma é o candomblé. Quem entra dentro do candomblé, ninguém no candomblé vai te perguntar do que é que você acredita. De onde você veio? Não, o candomblé é assim, tem esse pessoal que agride as casas de candomblé. Se esse pessoal um dia for despejado, não tiver para onde ir, mete sua maletinha em cima do caminhão e vai lá na casa de candomblé que se destruiu, que vai ser bem recebido, vai comer, vai beber, vai trocar de roupa, enquanto respeitar o ambiente fica. Sabe? E não precisa se converter ao candomblé, não, até porque candomblé não é religião, é uma devoção, é uma crença. É uma crença. Religião é o que precisa religar. Para as crenças africanas, nunca houve desligamento, não precisa religar. Os nossos ancestrais, os nossos orixás estão aqui, não houve desligamento, eles estão aqui. A conexão já está feita. Já está feita. E quanto às oferendas, né? Então você não precisa seguir um catálogo de eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado, mas você tem que sentir que está fazendo bem para a sua comunidade. O candomblé é isso, sabe? As oferendas que a Mazé perguntou, só para a gente conseguir pegar mais esses 2 minutinhos. É uma delícia conversar com você, que pena que só meia hora. Ele é simples. Todas as oferendas, elas são uma oferta à natureza. Pense bem. O candomblé acredita, como todo africano, principalmente desses bantos, mas todos eles, que existe uma força da qual tudo é formado. O que Einstein disse a mesma coisa muito depois, né? Mas isso é cultura africana. Essa força é axé para os Yorubá e é Intu para os bantos. É a mesmíssima força, que forma tudo. Nós estamos sentados em cima de axé. Eu estou falando axé e eu sou axé. Essa é a crença africana, tá bom? Então, o que acontece com as oferendas? Esse axé, ele é transmitido, ele é transportado na natureza por 3 formas. No reino mineral, pela água. No reino vegetal, pela seiva das plantas. No reino animal, pelo sangue
Toda oferenda tem esses 3 elementos que são os transportadores do axé. É simples assim, sabe? Aí tem quem fala assim, mas vocês matam animal. Aí a firmeza não mata? Ou a gente come linguiça de bicho vivo? Aí que tá. E o japonês não oferece também? Então, oferece também. O negócio é discriminação com a comunidade negra, né? Não, o judeu também, o muçulmano também, todos eles têm suas oferendas de animal. Só que não tem esse fundamento. O fundamento judeu é pagar os meus pecados. Está lá em Levítico. Quem quiser pega a Bíblia em casa agora e lê lá Levítico de 1 a 18 que vai aprender a fazer sacrifício candomblé. Está lá escrito. Ninguém está inventando. Nossa, nada. Mas vai ter que ter uns 3 programas hoje. Eu estou falando. Só sobre intolerância religiosa. Está na nossa hora. Está na nossa hora. Olha, tenho que me despedir porque a gente tem esse compromisso com quem, inclusive, está nos acompanhando, Sim, né? Tudo bem. Muito obrigada. Foi uma alegria. Eu já conhecia você, a gente já teve a oportunidade de conversar. Sim, e quando eu falei que você conhece tudo, tem, assim, é um poço de conhecimento, vamos dizer. Eu tive tempo, né? Olha o cabelo branco. Não, teve tempo, mas teve vontade. Você teve persistência, teve a perspicácia e eu acho que mais. E a curiosidade, né? Sensibilidade. Porque para você saber essas coisas, você tem que entrar, você tem que conhecer a alma, você tem que conhecer a essência. Não é por cima, não é decorar. É realmente saber porque viveu isso. Então, uma alegria muito grande. Você vai voltar aqui para o nosso Mamures em Preto e Branco. Vamos conversar mais, mas é junto. Mas você sabe, né? É mais para Mamures, aquela alegria sempre está com você. E eu agradeço mais uma vez você, além da Jovem Pan, além do Kiko, por essa abertura, por essa inclusão. Vinícius, que está aqui com a gente sempre, essa oportunidade que você me deu de estar aqui apresentando trazendo para você o Mamures em Preto e Branco. É uma alegria e falar disso realmente me emociona, é muito bom. Obrigada. E você que está aí nos assistindo, acompanhando, sugira, fale, é uma alegria estar com você. Até o próximo. Um beijo e o meu abraço.